A Vila Assombrada pelos Maquixe, de Lucas Caçula. Este é o livro sobre o qual vos vou falar aqui hoje no nosso canal. Venham comigo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Caminhos da Literatura. Eu sou a Domingas Monte e trago-vos esta novidade, este livro de Lucas Caçula, que foi publicado no ano de 2020 e é um dos livros do autor mais comentados, mais falados, e nós também aqui no nosso canal vamos comentar sobre este livro para nós sabermos de que afinal se trata. O que é isso? Maquixe. Maquixe do Quimbundo significa monstros, no plural. Quando ouvirmos falar de Diquixe, estamos a falar de um único monstro. E este livro aqui narra então a história do menino Kanana, um jovem corajoso de apenas 7 anos que desafia todas as leis e se coloca frente a frente com os maquiches para livrar o seu povo, a sua vila, da assombração dessas criaturas malignas. É este jovem Kanana nos dá então este exemplo de coragem. Daqui a pouco já vamos ouvir falar mais sobre a coragem do jovem Kanana, da sua bravura e de como ele enfrentou os maquiches e os venceu. Vou ler-vos aqui a biografia do autor. Lucas Carlos Caçula. Lucas Caçula nasceu aos 6 de julho de 1986 em Muquiama, Samba, município de Dembos, província do Bengo. Fez os seus estudos primários e secundários no município de Cacoaco, em Luanda. Fez o curso médio de gestão de empresas no Instituto Médio de Gestão do Kikolo e concluiu a sua licenciatura em Engenharia Informática pela Universidade Técnica de Angola. É profissional de tecnologias de informação, TI, e especialista na área de infraestruturas e sistemas. Desempenha também funções de docente, lecionando informática no 2º ciclo do ensino secundário. Um exímio apaixonado por livros de assuntos diversos desde sua tenra idade e dedica alguma parte do seu tempo nos seus próprios escritos. Como um grande contador de histórias, desafia-se a escrever em prosas, crônicas e pensamentos diversos. Em novembro de 2019, através da DF Editora, lançou a sua primeira obra literária com o título A Vila Assombrada pelos Maquixe, um livro de contos que teve uma grande aceitação pelo público e que rapidamente passou para esta magnífica 2ª edição atualizada e melhorada. O autor tem ainda diversos contos publicados gratuitamente no seu blog e um e-book. Em julho de 2020 lançou seu 2º livro, Afroerotismo em Contos, e brindou o mercado angolano com a sua contribuição na literatura erótica. Naturalmente, esta é uma biografia resumida. Lucas Caçula tem mais outros livros e nós aqui no canal vamos trazer esses livros. Vamos ler esses livros e vamos trazê-los aqui, comentando-os, para vos dar então essa panorâmica das obras do autor, para terem uma noção daquilo que estas obras acabam por retratar. Voltemos então a este livro aqui, A Vila Assombrada pelos Maquixe. Dizia eu que trata-se aqui do menino Kanana, de 7 anos, que vai então enfrentar os maquiches em prol do sossego, em prol da paz da sua comunidade, da sua vila e do seu povo.
Mas antes, né, quero falar-vos que este livro aqui tem 11 capítulos, nomeadamente, primeiro, Mudanças, 2, Kota Muloge, 3, Mawindo, 4, Mukyama Samba, 5, Amigos e Aventuras, 6, Dikishi e Outros Monstros, 7, Desvendando Mistérios, 8, Caças e Kindembe, 9, Prova de Sangue, 10, Duelo Mortal, 11, Duelo Mortal, o Grande Final. Lucas Cassol também aqui nos leva, né, enquanto leitores. Ele já fala que é duelo mortal. E depois vem com Duelo Mortal, o Grande Final, né? É para chamar a nossa atenção enquanto leitores. Isso é muito bom, também gostei. E podem então vocês matar a vossa curiosidade lendo todos esses capítulos. Mas nós aqui no canal estamos aqui também para vos dar esses inputs, para vos levar a ir ler mesmo este livro. No primeiro capítulo, como retrata o seu título, é mesmo uma mudança, né? Trata-se da mudança da família do Kota Firmino, que teve de fazer uma grande mudança, uma grande jornada, uma grande digressão na sua vida, à procura de melhores condições. Eles, a família de Kanana, mudaram-se do sul para o norte numa viagem sem regresso, como se pode ler aqui na página 14. E eu vou lá rapidinho ler-vos aqui um trecho do livro. Diz assim: Kanana tinha apenas 7 anos quando ele e sua família se viram obrigados a deixar a sua terra natal à procura de melhores condições de vida. Sua família carregava apenas mabunda, quer dizer, embrulhos, munidos de experiência na agricultura e nos trabalhos do campo. Nesta jornada, foram viajando por várias localidades para conseguirem algum lugar atrativo e receptivo onde pudessem acomodar-se e sustentar-se através da prestação de serviços de cultivar o campo. Então essa família numerosa, composta por 8 pessoas, pai, mãe e 6 filhos, empreendeu esta viagem, passando por várias localidades, por onde trocavam os seus serviços na área da agricultura e no cultivo do campo para ter alimento, alojamento e às vezes, quando isso acontecia, por algum dinheiro. Também podemos ler aqui na página 18, naquela altura tudo era escasso, havia muita falta de transportes e as vias de mobilidade automóveis estavam destruídas pelas consequências das quitotas. Kota Firmino viajava a pé de localidade em localidade junto da sua família. Algumas vezes, por sorte, eram transportados no Manangambe por alguns caminhões da PAM que se dirigiam à aldeia mais próxima. Então essa jornada, essa viagem foi sendo empreendida de localidade para localidade a pé, né, em busca dessas melhores condições de vida. Então eles foram parar, imaginem vocês, em Lucala, uma vila onde vivia o grande caçador e quimbanda Kota Muloge. Muloge em quimbundo significa feiticeiro, de onde eles também acabaram por fugir depois de perderem a sua filha mais velha, Joaquina, ou seja, Josefina. Dizia-se na comunidade de Lucala, na vila de Lucala, que a sua filha mais velha tinha sido então morta pelo Kota Muloge, porque o Kota Muloge, pelo seu nome, é feiticeiro e era também quimbanda, acabou então por matar, por práticas de quimbandaria ou de feitiçaria,
a filha mais velha de Cota Firmino, Josefina. Isto por quê? Porque ele tinha pedido a mão da menina, o mais velho, né? Tinha pedido a mão da menina em casamento e o Cota Firmino não aceitou, não consentiu. E depois, o que ocorreu? Todos na casa começaram a ficar doentes. E tudo isso era, segundo se dizia naquela vila, culpa do velho Mologe. Então eles acabaram por abandonar aquele lugar e empreenderam mais uma vez a jornada de viajar e foram então parar em Mukiama Samba. Lá decidiram ficar porque tinham maior oferta de trabalho e um ambiente saudável, pelo menos em consideração ao lugar onde tinham saído com esse Cota Mologe, que lhes trouxe vários problemas, né? Muitas doenças entre todos os membros da sua família. Canana também acabou por encontrar 2 miúdos da vila, tornaram-se amigos, são eles Luizinho e Mabunzo. Mabunzo então era esse amigo com quem andava de cima para baixo, nesse amigo íntimo. Deixa-me só ver aqui na página 47, conforme eu assinalei, diz assim: o Candengue e os seus amigos escondiam-se nos capins quando os caminhões passavam pela aldeia, aproveitavam o abrandamento que faziam na curva, penduravam-se nas barras da carroça e apanhavam de gueza, né? Apanhavam boleia. Era essa brincadeira que as crianças daquele tempo faziam, e Canana fazia isso com seus amigos, né? Ele tinha essas amizades, o que não tinha lá na outra comunidade. E num dado momento aparece em cena o Diquiche. Vou ver aqui assinalado na página 61. Havia um lugar nas proximidades da entrada do cemitério onde os mais velhos desaconselhavam a frequência à noite. Os Makota alegavam que ali era o santuário da peregrinação do mal. Todas as noites, os Makishi e os Kizande faziam suas danças espíritas até nos dias do tempo deles. Então, quem se aproximasse ali nas noites, após as 21 horas, poderia ser abduzido. Não havia nenhuma prova de que isto realmente tenha sido verdade, mas eles cumpriam os conselhos dos mais velhos da banda, os conselhos dos magos da banda. Então os Diquiche, nessa comunidade de Mukiama Samba, tinham um lugar considerado santuário, e as histórias sobre os Makishi eram então proibidas na comunidade. Ninguém podia falar dos Makishi. Canana, depois de ouvir todas essas histórias sobre os Makishi e por que não se podia falar deles, ele ficou mais curioso e quis saber das coisas. Ouviu falar então da história da velha Chica? A velha Chica era uma senhora lá da comunidade que era assombrada por um Diquiche. Todos os dias, quando ela fosse à lavra, ela via o Diquiche e metia-se a correr aos gritos, né? Dizia-se lá na comunidade que o Diquiche também não aparecia por aparecer. Ele às vezes aparecia para uma pessoa ou para um grupo de pessoas por alguma razão qualquer, ou porque essas pessoas são maldosas, ou porque essas pessoas têm alguma coisa. E no caso da dona Chica, era o próprio marido que se transformava em Diquiche e a assombrava. Por quê? Porque o marido não gostava que ela passasse muito tempo na lavra. Ela saía de manhã, ia para a lavra, fazer o seu trabalho, cultivar o campo, e voltava lá no fim do dia, e isso desagradava ao seu marido. E ele transformava-se em Diquiche e ia assombrar a mulher. Assim que a mulher voltava a casa toda cheia de medo, ele ficava satisfeito, porque assim ela não voltava a sair. E aconteceu, a mulher reduziu as horas de trabalho por causa dessa assombração, mas infelizmente o marido da velha Chica adoeceu e à beira da morte confessou então
que era ele mesmo que assombrava a esposa. Vou só ler-vos aqui um trecho na página 65. Passou algum tempo, Dona Chica, suportando toda aquela humilhação e medo, decidiu mudar sua rotina de trabalho. Labutava apenas no período matinal até ao meio-dia. Após a adoção daquela medida, nunca mais chegou a ter encontro com o tal monstro. Passado algum tempo, seu marido começou a adoecer e ficou acamado por muito tempo. Piorava cada vez mais. O Cota Milongo não conseguiu fazer nada diante de sua enfermidade. Então, quando se viu à beira da morte, implorou a sua esposa para convocar o pastor de emergência a fim de visitá-lo e este fazer uma confissão. Na presença de sua reverendíssima e sua esposa, confessou que era o responsável por aterrorizar a amada na sua lavra. Imaginem, ele fez essa confissão e acabou por morrer. E desta forma, mesmo que aquele monstro de Kish tenha ido embora, né? Tenha morrido, Kanana continuava a sua jornada de procurar, de perceber o que realmente acontecia naquele local considerado santuário dos Maquixe. E ele fazia essa busca e descobriu na mata o lugar, né, apropriado em que o tal de Kish aparecia, o horário em que ele aparecia, e ele colocou-se frente a frente com o Kish para um duelo. Já tinha preparado as suas ferramentas, os seus medicamentos, o que faria para derrotar o grande de Kish, que ainda atormentava, assombrava a sua vila. Ele se preparou do seguinte modo, como se lê aqui na página 105. Deixa eu ir para lá. 115 no caso. Sem perder tempo, o Dikishi correu de forma violenta em direção. Levantou seu pé gigantesco e tentou esmagá-lo. Este foi mais rápido, saltando para a parte traseira da pedra. Ainda assim, aquele movimento atingiu sua perna esquerda e quase deslocou a parte do tornozelo. O menino arrastou-se rapidamente e deu meia volta à pedra, quase que saltitando com apenas um pé, e surpreendeu a parte traseira da vítima, proferindo violentamente um golpe com sua katana nas costas e correndo mato abaixo, onde havia mais arbustos. O Dikishi deu um rugido tão alto, havia finalmente sido ferido pela katana afiada do menino. Então nós estamos a ver aqui um Kanana muito corajoso. Ele mesmo foi ao encontro do Dikishi, porque o Dikishi raramente aparecia na comunidade. Ele escondia-se na mata, tinha um lugar próprio, uma hora própria para aparecer. E ele atormentava, assombrava pessoas específicas. Mas o menino Kanana, de apenas 7 anos, corajoso e bravo, fez o quê? Foi ao encontro desse monstro para acabar com aquele problema. Então eles lutaram, tiveram esse confronto, como diz no livro, o duelo, o primeiro duelo e depois o duelo final. E Kanana então conseguiu matar esse Dikishi, como se lê aqui na página 118. O monstro gritava e dava gargalhadas ao mesmo tempo, ria da própria desgraça, ria da morte. Aos poucos foi sofrendo mutação, transformando-se em humano enquanto perecia. As 2 cabeças do lado esquerdo e direito desapareceram. O corpo ia assumindo sua forma normal, a começar pela cabeça, ia descendo aos membros, chegou na cintura e já não mudava mais nada. Ficou mesmo meio humano e meio animal. Kanana também tinha sido atingido várias vezes pelo monstro e também, infelizmente, acabou por perder a vida, como diz aqui na página 119,
foram as últimas palavras de Canaã. Ele diz assim: vou descansar junto da mana fina, a sua irmã Josefina, conforme nós lemos anteriormente, tinha sido morta, dizia-se, pelo velho Muloja. Foram as últimas palavras de Canaã antes de perecer e deixar seu irmão em lágrimas e prantos. Os pais e metade das pessoas do bairro acordaram e dirigiram-se ao local naquela madrugada. Infelizmente, haviam chegado tarde demais. Tanto o menino como o velho animal estavam mortos. Outra tragédia para a família do Cota Firmino. E o livro então termina com o seguinte: o soldado havia mandado plantar um arbusto de pau de ferro no local do enterro para simbolizar a bravura e a tenacidade do Canaã. Naquele mesmo dia, proclamou o pequeno e grande Congo como herói daquele vilarejo. Desde então, sua bravura e sacrifício foram lembrados e comemorados. Aquele dia transformou-se num feriado para todos os habitantes daquela vila, que graças ao corajoso e destemido Canaã deixou de ser assombrada pelos maquis. Esse então é a história da vila assombrada pelos maquis. Podem ler ao detalhe, vão encontrar outras coisas muito importantes, vão encontrar como é que o Canaã fez os seus medicamentos, criou a estratégia para matar o monstro, e também vão falar sobre o ritual da caça, né? Como é que eles caçavam e como é que distribuíam os animais caçados, ou seja, a carne que era caçada, como é que eles faziam a distribuição, quem ficava com a cabeça, quem ficava com os ossos, quem ficava com as pernas. Então é também algo muito interessante que o livro aborda ao detalhe e nos mostra um pouco das práticas das nossas culturas nas comunidades, nas aldeias. Então vale a pena ler este livro, procurem o livro, leiam o livro, e qualquer dúvida que tenham, venham aí nos comentários falar conosco, e também se quiserem entrar em contato com o autor, nós podemos facilitar este contato para todos vocês. Nós estamos a caminhar para o fim. Para todos aqueles que estão aqui pela primeira vez e ainda não são subscritos, subscrevam o canal, partilhem os nossos conteúdos, é deste modo que nos vão ajudar também a crescer. Ativem o sino e vão receber as notificações de tudo aquilo que nós fizemos aqui. Também podem nos seguir nas outras redes, Facebook, Instagram, TikTok. Basta colocar Caminhos da Literatura e lá nos vão encontrar com certeza. Nós ficamos aqui e voltamos numa próxima oportunidade.